Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor, né? E hoje a igreja celebra o 19º domingo do tempo comum. E hoje também nós celebramos o Dia dos Pais. É a semana na vocação familiar, né? Então, de um modo especial, Dia dos Pais. Que possamos pedir a graça do Espírito Santo sobre cada papai, né? Para que ele possa caminhar seu filho nesse caminho de luz, poder falar sobre Deus, né? Ensinar sobre Deus, porque o primeiro catequista são os pais. Hoje nós temos muitas pessoas, mães, né? Que fazem também a função do papai, né? Então que possamos rezar também por essas mães que hoje são mãe e pai ao mesmo tempo, né? Mas rezemos então pelos pais que possam ter sabedoria, né? Para guiar seus filhos para o caminho de Cristo, para o caminho de luz, para que os filhos saibam a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então rezemos por todo papai, porque não é fácil sair cedo, trabalhar, chegar em casa, dar atenção, né? Ensinar, praticar qualquer tipo de atividade com seu filho, sua filha, né? Isso é muito importante na vida deles, né? Então, vamos rezar pelos papais, né? Vamos ouvir então e meditar o que o Senhor tem para falar nesse dia tão importante que o Senhor fez para nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia das multidões. Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se é tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos estarmos aqui mais um domingo do Senhor, onde nós meditamos o 19º domingo do tempo comum. Jesus, após a multiplicação que nós ouvimos no domingo passado, Jesus onde fez aquele grande milagre, nós dizíamos que, de fato, não só o milagre, né, a importância do milagre, mas da partilha de cada um de nós, né, de partilhar, de sentir a dor do próximo. Então Jesus, quando se retira, Jesus pede para que, enquanto Jesus estava ali se despedindo das multidões, Jesus pede para que os discípulos subissem a barca e atravessassem, né, e ir para o outro lado do mar. Então, o que a gente já pode entender aqui depois da multiplicação do pão? Então, depois que nós estamos na igreja, depois da Eucaristia, depois desse milagre maravilhoso na nossa vida, onde nós comungamos, né, o corpo e sangue de Cristo, assim também nós somos chamados a sair da igreja, né, novamente, e ir para o outro lado, enfrentar os obstáculos da vida. Nem sempre nós vamos estar o tempo todo na igreja, né, junto de Deus. Mas Jesus pede, agora vão para o outro lado do mar. E é exatamente isso, enfrentar as dificuldades, né? Vamos continuar a vida. E é exatamente o que eles fizeram. E Jesus sobe ao monte para rezar.
Então ele pede para que eles fossem para o outro lado, enquanto isso Jesus sobe ao monte, e nós temos que lembrar sempre que monte é pedra, pedra é igreja, porque Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, né? E estando então Jesus longe, distante deles, né? A palavra diz que enquanto eles se afastaram de Jesus, a barca se afastou de Jesus, as ondas, né, ficaram agitadas, o mar ficou agitado. Assim é a nossa vida. Quando nós nos afastamos de Deus, a nossa vida também fica agitada, né, cheia de perseguições, cheia de coisas ruins. Começamos a ver tantas coisas erradas acontecendo na nossa vida, no nosso caminho, e nós chegamos ao ponto de dizer: meu Deus, cadê o Senhor na minha vida, né? Tantas coisas acontecendo, porque nós se afastamos de Deus. Quando nós se afastamos, nós não sentimos a presença de Deus na nossa vida e começamos a entender que as coisas estão acontecendo. E muitas coisas acontecem na nossa vida, diversas, e nós precisamos estar junto de Deus. Porque quando Jesus novamente começa a se aproximar, né, o mar se acalma. Quando Jesus está conosco, a nossa vida tende a ficar calma, porque nós acreditamos em Deus. Então, quando nós estamos nessa turbulência, né, situações difíceis acontecendo na nossa vida, clame ao Senhor, assim como Pedro, naquele momento, pediu para que andasse sobre as águas. Se tu és verdadeiramente Jesus, Deus, então permita que eu ande sobre as águas. E Pedro, né, diz a palavra que estava caminhando em direção a Jesus. Então Pedro estava olhando para Jesus enquanto ele caminhava pelas águas. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que estar com Jesus, olhar para Jesus. Será que nós estamos olhando verdadeiramente para Deus? Quando Pedro desvia o olhar, então o vento, né, ele desvia o olhar, ele tira os olhos de Deus. Quando nós tiramos os olhos de Deus, quando nós estamos longe de Deus, tudo começa a acontecer. E Pedro começa a afundar. Senhor, me ajuda, socorro, né? Aquele desespero. E Jesus faz o quê? Jesus estende a mão para Pedro. Jesus hoje quer estender a mão para mim, para você. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Qual é o desafio que você precisa para estar junto de Deus? Quais as dificuldades que você tem enfrentado sozinho? Jesus está estendendo a mão para você. Jesus quer estender a mão. E Pedro, ao segurar a mão de Jesus novamente, ao estar com Deus novamente, ele se levanta. Meus queridos irmãos e irmãs, e Jesus fala para ele: homem de pouca fé. Muitas vezes, durante as dificuldades, as situações que nós estamos passando, muitas vezes nós estamos fracos na fé, porque nós deixamos de acreditar em Deus. Quantas vezes, por conta de uma dificuldade, nós desafiamos, nós responsabilizamos a Deus. E hoje Jesus nos coloca algo tão bonito. Mostrar que a fé, para nós, de fato, né? E a fé move montanhas, nós sabemos disso. E andar sobre as águas não é um ato de que nós vamos andar literalmente, né? Ah, então eu não tenho fé porque eu também não ando sobre as águas, né? Mas não é isso. Apesar de eu não andar sobre as águas literalmente, né? Porque isso é somente para Deus. Mas eu particularmente ando todo dia sobre as águas porque acredito e confio. É passar por todas as dificuldades. E muitas vezes as pessoas nem sabem, porque não há necessidade de talvez muitas coisas eu falar para as pessoas, né? Às vezes a gente se coloca tanto como vítima o tempo todo. Tudo está ruim o tempo todo. Tanta desgraça na minha vida e se coloca sempre o tempo todo. Será que nós estamos olhando para Deus? Será que eu estou permitindo, né, receber a mão de Deus quando Ele estende para mim? Porque, meus queridos irmãos e irmãs, vai existir dificuldade. Vai ser difícil. A vida vai ser difícil.
Porém, se eu estou com Jesus, se eu estou olhando para Ele, se eu estou próximo dEle, se eu estou junto dEle, eu não vou ter esse problema. O mar vai ficar calmo na minha vida, né? Por mais difícil que seja. Eu tenho que acreditar que o mal, a tempestade vai se acalmar na minha vida, no meu coração, porque o que vale é isso, é Deus na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Quando os outros discípulos, apóstolos, viram, clamaram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Uma profissão, mais uma, né? Onde nós vemos aqui um clamor maravilhoso. Nós temos que prostrar diante de Deus. Nós temos que clamar, nós temos que querer estar junto de Deus, olhar para Jesus, tocar em Jesus e não ficar distante dele. Se nós, de fato, distanciarmos de Deus, a tendência é ficar difícil, é ficar pesado, não é? E não é isso que nós queremos na nossa vida, nós queremos estar junto de Deus. Pode ser que aqui na Terra seja um sofrimento muito grande, possam existir muitas dores, né? Muitas doenças, muitas enfermidades, mas eu não tenho dúvida que isso transformado, quando colocado junto de Deus, quando colocado em amor a Deus, acreditando nessa fidelidade que Deus, que Jesus é o verdadeiro Deus, meus queridos irmãos e irmãs, aí eu tenho que falar sobre o pobre, né? O homem rico e o pobre Lázaro. Existe um abismo entre quem acredita e quem não acredita. Existe um abismo muito grande. Então, que possamos acreditar, que possamos querer estar junto de Deus, que possamos querer a sua ajuda de estender a mão para cada um de nós. Então, diante dessa dificuldade hoje que você está enfrentando, aceite que Jesus estenda a mão para você. Acolha essa mão, né? Queira estar junto de Deus, queira olhar para Ele. Muitas vezes nós desviamos os olhares, porque existem muitas coisas terrenas aqui, atraentes, e nós desviamos o olhar. Que possamos acreditar, que possamos confiar na palavra de Deus. E com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, nós estaremos na eternidade. E mais uma vez hoje, agradecendo a cada um de vocês pela estarmos juntos em mais um final de semana, e a cada papai, né, que possamos rezar por eles. Não é fácil, ainda assim existem muitos pais que não dão atenção para os seus filhos, muitos. Que possamos rezar por eles. O filho realmente necessita, né, de um carinho, de um conselho. Quantas pessoas hoje têm lembranças do pai que deixou um legado, né, deixou uma herança, e essa herança que eu falo não é financeira, mas é uma herança do bem, uma herança do amor, né, uma herança da partilha, uma herança de tantos dons, né, que o pai e a mãe deixam para o filho. Então que possamos pensar nisso. O que eu tenho deixado para o meu filho, né? Para a minha filha? Será que são coisas boas, coisas de Deus? Coisas que vão levar meu filho, minha filha para o caminho de Deus ou não, né? É isso que nós temos que pedir para o papai, para que possa ser iluminado a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.